Portugal compensa em 2025? Bom, hoje eu vou explicar para vocês o meu ponto de vista sobre Portugal em 2025. Mas se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aqui o like. Tem uma galera que assiste meu canal toda semana que tem vídeo, assiste e não se inscreve. É pelo menos 40%. Então eu peço que você se inscreva no canal para dar essa moral, para dar essa força pra gente, porque a gente precisa de ajuda. E a única ajuda que eu posso pedir pela informação é você se inscrever no canal. E deixa o like, por favor. E se você gostar do vídeo, deixa um comentário. E se no fim você não gostar do conteúdo, tira o like. É isso. Se você não conhece o Guilherme Gabriel, eu moro aqui em Portugal faz mais ou menos 2 anos e meio. Quase 3, vamos assim dizer. E, cara, Portugal em 2025 compensa? Cara, eu acho assim. Meu ponto de vista, sinceramente, né? Depende muito da sua vida que você leva no seu país. Seja você que tá, seja um africano, fala português. Assim, eu sou sincero, se você mora, por exemplo, numa grande metrópole, principalmente para quem mora em São Paulo, ou então numa cidade grande do estado de São Paulo, uma cidade grande do Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro, enfim. Cara, eu acho que você não vai ficar tão bem acomodado em Portugal. Por quê? Eu posso dizer, você tem tudo na sua mão. Você tem comida 24 horas em São Paulo, a cidade que não para, né? Principalmente as cidades grandes do Brasil, na verdade, não param. Se você tá numa cidade, numa capital, pô, você tem tudo à mão, transporte público. E para você se estabelecer numa nova cidade, aqui em Portugal, desse gênero, você tem que ir para uma cidade grande, Lisboa ou Porto, no mínimo. E não é o acesso, eu acho que o acesso a coisas não é tão bom assim, não é tão fácil. Por exemplo, comida 24 horas você não vai ter. Tô falando a pessoa que vive no extremo, tá? Pessoa que faz tudo, não tem horário pra fazer nada, tem uma rotina muito difícil, muito desgastante. Você que tem uma vida mais regradinha, mais família, pô, mais tranquilo, mais calmo, pô, eu acho que é mais fácil a adaptação. Mas em contrapartida, você tem outras responsabilidades. Se você é um nômade digital e não tem família e tal, como eu tava falando agora, pô, eu acho que você consegue se adaptar bem, aí você consegue escolher lugares e lugares. Agora, se você é uma pessoa que tem ali uma vida regrada, trabalha das 8 às 5, das 8 às 6, enfim, é mais fácil se estabelecer porque a rotina aqui é mais parecida. Por que eu tô falando isso? A rotina aqui mexe muito com a nossa cabeça, principalmente nas estações. A gente entrou agora na primavera, mas tá muito frio ainda, tá chovendo muito essa semana. E o que acontece? É uma outra vida, o inverno e o verão. Totalmente diferente. Principalmente, acho que pra quem tá mais pro norte, a gente tá aqui em Portugal. Eu tô na zona central de Portugal, vamos assim dizer. E cara, a vida é de boa, é tranquila. Só que a rotina é muito diferente. Tipo assim, no verão, a gente agora que eu tô num país que o verão e o inverno são muito diferentes entre eles. A gente consegue ter a percepção dos filmes americanos que a gente assiste, ou os outros filmes, enfim. Que a gente precisa. As pessoas ficam ansiosas pelo verão. E eu não sou muito de calor e tal, mas esse ano eu fico tão ansioso pelo verão porque o frio tá muito difícil de ir embora. Então, assim, é mais trânsito no verão, é mais trânsito. É muita gente de outros países, muitos turistas, principalmente. Se for uma cidade que tem algum monumento histórico, sempre vai ter turistas, pode ter certeza. Você também, o acesso a lugares fica muito mais difícil, porque tem muito mais gente. As pessoas vão mais pra rua, as próprias pessoas que moram no lugar, elas ficam na rua mais tempo, passeiam mais, gastam mais dinheiro, natural. E tipo assim, por exemplo, você quer vir pra cá já pensando em abrir um negócio, pense bem no que você vai abrir. Porque a gente no Brasil, pô, vou abrir uma sorveteria, por exemplo, né, aqui uma gelateria, enfim. Cara, daria certo no verão, mas no inverno o que você ia fazer? Ia ficar fechado 6 meses, ia abrir 6 meses, vamos assim dizer? Não dá certo. Pô, eu quero abrir sei lá, um fundi, que vende essas coisas assim de inverno, e no verão como é que faz? São vidas completamente diferentes, entende? Você tem que se planejar muito bem, tem que ver o que você quer muito pra sua vida. Pô, esse é um dos pontos iniciais de você pensar, né? E depois, o compensar, questão financeira, adaptação, principalmente se você tem uma vida muito de gasto alto, principalmente no Brasil. Aqui em Portugal você gasta mais, não que você gaste mais, mas talvez você ganhe menos. Não sei se você seja um nômade digital, como eu estava falando anteriormente. Aí você ganha já em dólar ou em euro talvez. Mas aí o custo de vida fica muito mais alto, né? Porque se você ganhar, sei lá, 6, 8, 10 mil reais por mês no Brasil, aqui em Portugal você vai viver com 1.000, 1.200 euros. É uma vida de um trabalhador comum.
seu custo de vida vai mudar totalmente. Mas se não for o caso do nômade digital, se você ganhar um pouco mais que 7 mil reais no Brasil, acho que já não compensa. 7 mil reais ou mais no Brasil, acho que já não compensa. E algo paralelo a isso, se você ganha em algum outro país, talvez se você ganha aí mais de $1.200 por mês, eu acho que já não compensa tanto, né? Porque a gente tá falando do salário, mais ou menos do salário daqui, sei lá, base, um salário médio, vamos assim dizer. Não tô falando do salário mínimo, não tô falando do salário alto, tô falando de uma pessoa comum ali. Vai trabalhar em fábrica, às vezes trabalhar por turnos, né? Para quem tá iniciando agora, que não seja um profissional de alguma área. Enfim, eu acho que você tem que ver essas situações. Mas você tem uma vida regrada, trabalha já em fábrica ou trabalha em escritório, eu acho que você consegue se adaptar melhor. Sua rotina não vai ser muito diferente do que você vive hoje. Eu, aos fins de semana lá no Brasil, minha vida não parava, era muito corrida. E aqui é diferente. Claro, também envolve o ciclo social, tinha muitos amigos, né? Tinha família e tal. Aqui eu não tenho muito ciclo social, né? Eu não convivo com muitas pessoas assim. E consegui me adaptar bem. Só tive que os fins de semana fica mais livre pra mim, até porque a carga horária no Brasil é maior, né? No Brasil são 44 horas semanais, mais ou menos, né? A média. Acho que é o máximo, na verdade, algumas empresas trabalham menos. E aqui são 40 horas. Pô, Guilherme, então eu vou, porque aí são 4 horas a menos de trabalho, mas então eu vou ter mais tempo pra descansar. Cara, mas não é. Eu não consigo explicar, já conversei com outras pessoas sobre isso. A vida aqui, eu acho que na Europa no geral, em outros países que não seja o Brasil, acho que por pouco da nossa cultura, é muito complicado porque, como eu posso te dizer, você trabalha menos horas, mas te desgasta de uma maneira que eu não consigo explicar, e eu já perguntei a outras pessoas, as pessoas acham mesmo, mas também não conseguem explicar. Você fica mais desgastado no fim, mais cansado. Eu não sei se é essa sensação de você não estar em casa, mas hoje, 2 anos e pouco, eu consegui me adaptar bem. Eu me sinto em casa e é um pouco mais leve pra mim hoje. E também se você tem família, é casado, vai muito da sua forma de ver as coisas, de viver, de separar ali as dinâmicas. Por exemplo, hoje a gente só tem um carro, e no Brasil a gente com um carro vivia muito bem, né? Mas aqui com um carro só é um pouco mais complicado, porque eu vou trabalhar para um lado e minha esposa vai trabalhar para outro. Ela entra mais tarde no trabalho, ela entra mais ou menos às 10 ao trabalho, e ela leva a nossa filha para a escola, e eu entro no trabalho às 8h30, então ela leva eu pro trabalho, acorda muito cedo junto comigo, leva eu pro trabalho, volta, arruma a menina e leva a menina pra escola e depois vai pro trabalho. Então, essa vida é um pouco complicada, né? A gente precisaria de 2 carros, mas enfim, é um papo pra outra hora. Mas essas coisas, sabe? Saber separar muito bem as coisas. Ou então tem que ficar pagando carro com outras pessoas, aí dificulta um pouco mais, etc. Então, assim, compensa. O Brasil, Portugal compensa? Compensa. O Brasil compensa? Depende muito. Eu acho que Portugal compensa em mais um ponto. Acho que compensa se você é uma pessoa que vive, como eu posso dizer, uma vida de muita festa, muita balada. Eu acho que compensa. Portugal é um país, não tô falando da Europa, tá? Tô falando de Portugal. Até porque eu não conheço a Europa a fundo. Conheço pessoas que conhecem a Europa a fundo, mas eu tô falando por outras pessoas. Cara, Portugal compensa se tem uma vida muito tranquila, não é de balada, de sair, e vou no final de semana eu vou comer ali, vou ficar o dia todo fora. Cara, você gosta, você aprecia parque, você aprecia a boa vida tranquila, a vida calma, acho que compensa muito. Até se você for, olha só, já para pensar, até quem tá aqui em Portugal há um tempo. Antes você ia passear, sei lá, na praça da sua cidade e tal, aqui, mano, se você pegar o seu carro 1h30, dependendo do lugar, 2 horas, você consegue passar uma noite aí, num hostel aí, sei lá, em Lisboa, no Porto, tá ligado? São cidades europeias, velho. Eu acho que são coisas que eu me apego, né, já levando um pouco mais pra frente, pra quem tá aqui há um tempo, se apegar a essas coisas, sabe? Tipo, dar valor, porque às vezes as pessoas desistem porque acham que a vida é muito monótona e tal, mas, cara, faz um esforço, volta um pouco pra trás, olha um pouco de fora a situação e fala, cara, eu tava aqui e agora eu tô aqui. Tipo, eu tenho acesso a coisas diferentes, eu posso passar o dia em Lisboa, vendo os pontos turísticos. Não é uma coisa fácil, dá pra gente que tá aqui, trabalha todos os dias, mas faz um esforcinho. Isso me caiu a ficha porque esses dias eu tive que fazer uma viagem de 4 horas aqui em Portugal. E 4 horas de viagem de carro. Eu tive que sair daqui 8 da noite na quinta-feira, foi uma emergência que aconteceu. Viajei 4 horas com criança, minha esposa e tal. Ela saiu do trabalho, a gente foi direto, passamos o dia. O dia não, a gente chegamos lá quase 1 da manhã, ficamos num hostel,
Quando foi 1 da tarde do outro dia, tipo, 12 horas depois a gente já tava voltando mais 4 horas de viagem, entendeu? No fim deu 5 horas e pouco, trânsito e etc. Então assim, tá vendo que são coisas que a gente é forçado a fazer e não faz se for no nosso conforto. Então assim, são essas questões. Agora, vai compensar, Portugal vai compensar pra você se você não vier com muita expectativa. Por quê? Pô, você vai quebrar minhas pernas, vai quebrar as pernas de muita galera. Cara, eu falo expectativa porque nada é um mar de rosas. Nada é lindo como a gente vê. Nada é espetacular. O que é espetacular aqui é as vistas. Eu gosto muito das vistas que tem aqui. Eu tô no meio do mato, praticamente. Cara, ó, aqui é mato. Aqui é breve, mato. Ali é um rio que passa aqui atrás. Mas a paz, tá vendo? A tranquilidade, isso é muito bom. Só que a expectativa de, pô, eu vou viver muito bem, vou viver muito tranquilo, não vou ter problema. Eu tô livrando meus problemas de lá. Cara, você vai ter outros problemas aqui. E você vai começar a ver as coisas que não são tão boas aqui e você vai começar a pensar nisso. Mas isso é um encorajamento para você não desistir do seu sonho de estar em outro lugar. Financeiramente, o Brasil, que eu posso falar pelo Brasil, mas eu acredito que os outros países lusófonos também não estão fáceis. É complicado, a inflação tem chegado em todo lugar. Mas aqui você ainda tem um respaldo europeu. Eu não tô falando que a Europa vai ser o top, até porque eles já são à frente há muito tempo. Tirando os Estados Unidos, que cresceu muito, só que é outra cultura totalmente diferente. E Canadá também, acho que é uma cultura totalmente diferente. Então, assim, Portugal é a União Europeia, tá na Europa. Cara, você tem esse respaldo, você tem esse resguardo. Ah, mas agora a Europa tá em guerra, tem a Ucrânia, etc. É longe, não é? É bem longe, distante daqui. Não é tão longe assim, mas é distante. Não é uma coisa que, pô, a guerra vai chegar aqui. Nas outras guerras, Portugal e Espanha ficaram meio que em cima do muro ali, de escanteio, foram países neutros. E foi lugar de muitos refugiados, de pessoas, receberam muitas pessoas de outras nacionalidades, guerra e etc. Então assim, e é uma cultura dos caras receberem pessoas de outras nacionalidades. E o que eu vou falar? Além disso, Portugal não é um refúgio para outras pessoas. Pô, tem muito ucraniano aqui, muito pessoas de outras nacionalidades, mano. Que você imaginar, tem aqui de verdade. Tem pessoas, mano, tem gente do Mianmar aqui, velho, pra você ter ideia. Mianmar, Bangladesh, pô, daquele lado, do lado da Euroásia, asiático, mano, tem muita gente daquele lado. Cara, tem muita gente da África. Então, assim, cara, eles estão acostumados a receber pessoas de outros países. Claro, cultura é outra, diferente, totalmente. Mas eles recebem, tá ligado? Eles não têm obrigação nenhuma de receber a gente bem. Você pode falar, pô, historicamente os caras, pô, né, invadiram e tal, colonizaram, etc. Sim, mas não são os mesmos, tá ligado? Não são as mesmas pessoas. É uma parada complicada da gente entender. Mas você tem que chegar a respeitar as pessoas. A gente tá aqui, tem que respeitar o país deles. Eles estão dando, muitos dão oportunidade de trabalho. Sim, fica difícil se não houver imigrantes. Isso não é só em Portugal. Em Portugal ainda tem muito português em qualquer área de trabalho, eu acho, no meu ponto de vista. Mas nos outros países, principalmente agora com eleições em outros países na Europa, você vê que os imigrantes são muito mais importantes do que a gente aqui em Portugal. Pra você ter ideia, eu tava vendo na Alemanha, tipo, enfermeiro na Alemanha. Cara, enfermeiro é uma profissão super importante, velho. E, tipo, na Alemanha, tipo, tem hospitais que 70% são imigrantes, tá ligado? Enfermeiros imigrantes. Então, assim, não é uma profissão qualquer, tá ligado? É uma profissão que precisa ser um profissionalismo mínimo ali. Então tem que ter ali um estudo mínimo, um conhecimento básico de algumas outras coisas além do 12º ano do ensino médio, enfim. Então, cara, e não é. Cara, Portugal é um país muito bom. A conclusão que eu chego é que eles não devem nada pra gente e recebem a gente muito bem. Sou muito grato à galera, ao pessoal aqui que me recebeu. Tenho amigos aqui que, pô, acho que se eu tenho amigos no Brasil que nunca fizeram mal por mim, que os que aqui fizeram. Mas enfim, são coisas diferentes, papo pra outra hora. Mas aqui te dá a oportunidade de conhecer pessoas muito boas, a língua te ajuda muito, a comunicação. Muitos portugueses são abertos à nossa cultura, principalmente no Brasil. A forma que a gente vive, a nossa alegria. Pô, a gente no trabalho é sempre rindo, sempre que conversa é sempre rindo e fazendo piada. E tem muitos portugueses que são assim, cara. Tipo, os caras não são tão frios assim, tão fechados. Eles demoram pra dar confiança, a diferença é essa. Eles demoram pra dar confiança pra gente. Porque tem muita gente que vem aqui e faz muita besteira. Eles estão na razão deles, velho. Então, assim, se tem o sonho de ir pra outro lugar, vai, mano. Portugal é um bom ponto de partida. É muito bom aqui, eu gosto. Tá frio pra caramba.
mas você se adapta. Tudo é questão de força de vontade, mano. O plano B é fazer o plano A dar certo, tá? Foca nisso. Claro, bem pensado, bem planejado, mas você tem que fazer querer. Tem que fazer querer dar certo. Acho que eu falei a frase certa. Tem que fazer querer dar certo. Beleza? Bom, eu espero que o vídeo tenha ajudado você. Se inscreve no canal, ajuda esse canal aqui. Pô, toda informação hoje em dia é paga. Tem tanto curso aí, tanto e-book. E eu não tenho e-book, eu não tenho curso. A informação que eu tô dando pra vocês é de graça. Você já paga a sua internet aí mensalmente. Então, gaste tempo com coisas úteis. Se inscreve nesse canal aqui, dá uma força pra gente, tá? E Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui.